Surge então uma diferença conceitual que precisa ficar clara entre laicidade e laicismo. E nós podemos entender isso dividindo 3 tipos de Estado, historicamente verificados. Um Estado confessional, um Estado aconfessional ou não confessional, laico, e um Estado anticonfessional, laicista e ateu. O professor Sandro argumentou durante a sua palestra que essa laicidade estava sendo ameaçada por uma ideologia laicista e que essa laicidade não pode se confundir com laicismo, não pode se confundir com anticonfessionalidade. Vamos ver as diferenças fundamentais. Um Estado confessional é quando a autoridade pública, o Estado, confessa uma fé específica e a promove ou não na sociedade. Pode haver no caso da Inglaterra. A Inglaterra é um dos lugares onde há maior liberdade religiosa do mundo, os Estados Unidos, e é um Estado confessional. Ou seja, a confessionalidade do Estado não significa necessariamente que esse Estado promoverá a religião para o seu povo. Ele pode promover a religião do seu povo. A experiência na Espanha católica do século XIII, por exemplo, em que os reis professavam não só a fé em Cristo, mas a fidelidade ao Santo Padre, o Papa, era um local de liberdade religiosa em que muçulmanos e judeus dialogavam com os cristãos acerca de questões políticas, metafísicas e morais. Então, a confessionalidade significa que o Estado tem uma posição religiosa clara e que o chefe do Estado, não necessariamente o chefe do governo, tem uma fé publicada. Ele confessa uma fé. O Estado aconfessional é uma invenção histórica do cristianismo que dessacralizou o Estado, que desdivinizou o Estado, na afirmação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paulo exortava então os seus discípulos a fazer orações e preces aos governantes, mas a jamais considerá-los deuses, que não são, e sacrificar carnes, por exemplo, aos ídolos. Então, é interessante, num congresso de hermenêutica, nós temos consciência histórica, e consciência histórica do horizonte de recepção e da fusão de horizonte dos conceitos políticos, jurídicos e morais. Pois não há dúvida histórica de que o princípio da laicidade é invenção cristã, que não aconteceu no Egito, no Oriente Próximo, não aconteceu em nenhuma tribo da América pré-colombiana, não aconteceu na China, não aconteceu no Islã, e que precisa ser refletido. Porque esse Estado aconfessional é resguardar a secularidade de uma esfera autônoma da sociedade, que tem uma racionalidade própria. E essa é a dimensão aristotélica do pensamento cristão. Essa é a dimensão ética, no sentido racional do pensamento cristão. Nós somos animais políticos e racionais, abertos ao divino, ou fechados ao divino. O que importa é que há esse elemento de abertura ou de fechamento, que não entra em jogo. Porque nós podemos dizer claramente que a teoria da lei natural é uma teoria liberal. Porque eu não vou arbitrar os bens humanos básicos na vida de vocês, e nem vocês na minha. O que eu quero é que vocês e eu tenhamos os bens humanos básicos com possibilidades humanas. Que vocês tenham vida, saúde, sociabilidade, jogo, religião, razoabilidade prática, experiência estética e conhecimento. O tipo de experiência estética, de conhecimento, de religião, de jogo, de sociabilidade e de saúde e de vida, vocês que decidem. Mas essa decisão ela é pública. Essa decisão é social. Porque vocês precisam dar contas das razões, das ações éticas de vocês
na sociedade, porque vocês são coletivos e políticos. O Estado anticonfessional é um Estado que é marcado pela compreensão de que a religião é um mal. A religião é o ópio do povo. O Estado tem que promover o progresso social, libertando os homens do jugo supersticioso da religião. O Estado vai promover o progresso da razão e das luzes exatamente quando ele iluminar as camadas escuras da sociedade. E a camada mais obscura da sociedade são as superstições religiosas infundadas, herdadas de uma tradição medieval. Isso se torna, como vocês sabem, um projeto de Estado anticlerical. Na Revolução Francesa, por exemplo, e na Revolução Comunista, por exemplo, que promove ativamente a laicização, removendo, por exemplo, todos os símbolos religiosos da esfera pública. Vejam que esse é um processo ativo. É um processo de retirar e de privar a sociedade desse bem humano básico da religião, que é a abertura ao divino. E é a pergunta metafísica. Inclusive no campo filosófico das universidades. Ou seja, o Estado anticonfessional é, como o Sandro muito bem sublinhou, um Estado que confessa o materialismo histórico. É um Estado que confessa uma concepção de mundo específica. E tem razões para isso. E que, portanto, pelo bem da sociedade, priva os indivíduos de um jugo. Tanto quanto o Estado, então, passa por um processo positivo de descravização, isto é, de libertar os escravos, o Estado passa por um processo positivo de libertar os homens da religião. Ensinando, por exemplo, o ensino religioso deísta ou ateu, relativista, pluralista, antropocêntrico, maçônico. Porque essa concepção é progredida, é racional, é superior e evoluída. E agora ninguém vai mais acreditar em mitos de revelação de religiões históricas, porque a nossa religião é deísta. Né? De Deus impessoal, o grande relojoeiro, e que, portanto, nós não precisamos. Nesse sentido, a França liderou, como vocês sabem, uma cruzada laicista, exatamente quando trouxe à tônica a impossibilidade de os cidadãos laicos manifestarem a sua fé em escolas públicas usando, por exemplo, véus. O que afronta por completo um preceito da religião islâmica. E nós podemos lembrar o costume, por exemplo, de usar escapulários, ou crucifixos no peito, ou anéis do sacramento do matrimônio, como um símbolo religioso, ou kippá judeus. Né? E significa, então, que esse pensamento diz que nós temos que tirar da cédula do nosso dinheiro real a expressão Deus seja louvado. Que nós temos que tirar do preâmbulo da Constituição a expressão sob a proteção de Deus. Que nós temos que negar qualquer apoio público a uma procissão religiosa, a uma manifestação religiosa qualquer no âmbito público e social. Essa proposta é uma proposta que quer higienizar o espaço público de um inseto chamado religião. Que é promover a neutralidade, porque já que o argumento é o seguinte, já que o espaço público é de todos, o espaço público não pode ter nenhuma alusão a uma religião particular. Então, um argumento que eu estou chamando de laicista e anticonfessionalista é um argumento que diz que qualquer identificação pública do Estado com um credo específico, com uma religião específica, é imposição religiosa contra a liberdade dos cidadãos. Para que o Estado se identifique democraticamente com todos, numa sociedade plural, ele não pode ter nenhuma identidade. Ele tem que ter uma identidade neutra. Qualquer apoio configura confessionalidade.